a gente recebe o Edmilson. Adorei a participação masculina. Gosto assim, Edmilson, obrigada pela sua participação, pela sua presença aqui com a gente. Boa tarde, viu? E a gente também recebe aqui a Larissa Quadros, que é psicóloga, e ela que vai dizer pra gente qual é o limite, já já ela conta. Mas antes, Edmilson, vamos conhecer um pouquinho da sua história. O que você fez? O que você falou com o seu filho? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo seu aniversário. Obrigada. E colocar o filho contra a parede foi tudo de bom. Tudo que um pai tem de bom para fazer, eu fiz com o meu filho para ser avô de um filho dele. Porque eu já era avô, né, assim, de amor, aquele avô que chora pela neta, que eu tenho aqui, a Jamie, que você já conhece, que é da minha neta de criação. Mas eu queria um filho do meu filho, eu queria um neto do meu filho. E eu falei com ele, cara, você tem um tempo determinado, eu quero um neto. Mas como é que foi esse papo? Foi nesse tom assim, igual você está contando pra gente? Assim, com um agravante, eu exigi um neto e ainda determinei tempo. Como assim, gente? Ele já estava casado? Como é que era a formação dele? Ele já estava encaminhado na vida? Sim, ele já estava casado. Ele já estava casado com a minha nora, que eu amo, que é a Ingrid. Ele já estava casado, só que faltava alguma coisa nesse relacionamento. Nesse casamento faltava alguma coisa. Era o bolo da cereja, era o meu neto. Vem cá, conta pra gente até que ponto os pais podem manifestar esse desejo, né? Porque ter um neto deve ser o xodó da família. Mas até onde vai isso, Larissa? Boa tarde. Boa tarde. Então, esse desejo ele é muito legítimo, né? É algo que a família espera. Nossa, tem um bebezinho em casa, que delícia, que maravilha, ter uma criança chegando, né? Como ele falou, foi a cereja do bolo da família dele, sendo que a gente precisa lembrar, né, que tem o nosso desejo e o desejo da outra pessoa, né? Que é o desejo dos filhos, que é o projeto de vida daquele filho, né? E esse limite, né, tá aí, tá justamente aí. A gente não pode interferir, né, no projeto de vida de uma outra pessoa. Né? É importante a gente consiga fazer aquela separação. Poxa, o que é um desejo meu? O que eu quero muito, muito mesmo? O que meu filho quer? Porque, às vezes, esse filho ele vai compactuar, ele vai falar, poxa, é isso mesmo que eu quero. É ter um filho, é botar essa cereja no bolo da nossa família. E, às vezes, aquele filho, aquela filha não está pensando isso, está pensando em outras coisas. Né? E quando a gente fala sobre maternidade, né, sobre filhos na família, a gente fala muito também da mulher desse lugar. E, às vezes, não é o sonho daquela mulher ter um filho. E pensando numa situação mais cultural e social, às vezes ela é vista enquanto uma pessoa que não teve tanto sucesso, tanto brilho. Então, assim, esse limite está aí, da gente considerar que aquela outra pessoa tem um projeto de vida que é individual, mesmo aquele filho sendo nosso, né? Ela tem a vida dela. Ó, já tem gente participando aqui no nosso WhatsApp. Robertinha, eu queria ser avó, mas meu filho não quer nem namorar. Outro comentário, Robertinha, eu sou a única mãe no mundo que não quero ser avó de jeito nenhum. O mundo está muito difícil para criar os filhos, as nossas leis. Olha, tá uma vergonha, ela disse. Outro comentário, boa tarde, Beta. Josiane aqui de Sotelândia, beijo, Josi. Eu tenho 4 filhos e uma neta, tá? 2 das minhas filhas não querem ter filhos. E eu respeito muito, porque afinal, quem vai criar e quem vai cuidar são eles, né? Então temos que pensar nisso também. Outro relato, eu sempre queria ter um neto, mas meu filho não queria, até que aconteceu isso sem esperar. Aí a minha nora deu um neto. Deve ter sido um baita presente na família, né? Roberta, eu nunca fui obcecada em ser avó. Hoje eu tenho 3 netos lindos, mas vieram no tempo de cada um. Quem escolhe, né, são os pais. Outro relato, eu tenho 2 filhos casados, mas eles também não querem ter filhos. Roberta, meu sonho de consumo. Eu tenho uma filha única. Filha, fica a dica, me dá meu neto. Detalhe, ela nem pensa. Eu quero o nome dessa mãe e o nome dessa filha aqui. Vamos falar nome e sobrenome, hein? Outro relato. Boa tarde, Beta. Eu vou ser avó pela primeira vez agora. A Aurora vai ser o nome da minha princesa que chega agora em março. Que Deus abençoe, né, a chegada da Aurora nessa família. E qual foi a reação do seu filho quando você colocou ele contra a parede e deu prazo de 1 ano para te dar um neto? Então, ele se assustou. Ele se assustou com aquela condição. Lembrando que é um desejo meu, mas não uma imposição para ele. Eu queria que isso acontecesse. E ele concordou. Ele concordou. Ele gerou isso. Ele gerou isso. Lembrando que hoje eu tenho 5 netos. Eu tenho 5 netos. Mas dele eu não tinha nenhum.
Eu não tinha nenhum dele. E ele concordou com isso e deu certo. E até hoje eu apoio essa ideia. E após ele me deu mais um, que é a Heloísa. É o Henrico e a Heloísa. E eu apoio totalmente a atitude dele em concordar com o pai dele. Ai dele se discordar. Vamos ver também, gente, o vídeo da nossa amiga Zemar, que ela também não perde tempo. Ela é mãe de um casal de filhos e surpreendeu a filha com um pedido. Olha só. Eu tenho um grande sonho de ser avó. Eu não guardo pra mim, não. Eu cobro dos meus filhos, mas os dois estão noivos. A Beatriz, que é a mais velha, tá noiva, e o João também. Nesse dia foi noivado da Beatriz. Eu perguntei, Beatriz, não dá pra antecipar o netinho pra mim, não? Ela morreu de rir, mas eu acho que vai demorar um pouco. Mas enquanto isso, Roberto, chegou um menino que é filho do meu ex-marido, pai dos meus filhos. E sabe o que eu tô fazendo? Ensinando a chamar de vovó. Entendeu? Então, no momento, ele tá sendo meu netinho. Né? E eu amo ele de paixão, mas neto ainda meu não chegou e o meu sonho é ser avó. Que linda, Zemar. Obrigada, viu, por compartilhar com a gente esse seu sonho de ser vovó. E o que a pessoa pode fazer, já que ela sonha, né? Sonhar, ninguém pode ser impedido de sonhar também, né, Larissa? Mas enquanto os filhos não realizam esse desejo, você viu que Zemar deu um jeitinho, né? Ela meio que trouxe um netinho para ela, um netinho postiço ali. Isso aí, isso foi uma forma que ela encontrou, né? E é sempre bom lembrar, expressar essa vontade não é um problema, né? Sonhar não é um problema, falar sobre o seu desejo não é um problema, né? Então, assim, se aproxime de outras crianças, né? Troque esse afeto com outras pessoas, fale sim para os seus filhos sobre essa vontade, né? De ser avó, de ser avô, e vai encontrando formas de poder expressar essa afetividade. Não é para reprimir. Né? A decisão sempre vai ser da pessoa que ela vai gerar e criar aquela criança. Sendo que não é porque, às vezes, aquele pedido ele ainda não foi aceito que a gente vai reprimir a nossa vontade. Então, fale sim, fale abertamente, né? E lidar com a frustração. Porque, às vezes, aquele filho ele não vai gerar aquele neto. Então, é importante que a gente vá trabalhando com essa frustração. E como que a gente trabalha? Falando. É importante que não reprima, né? Então, o meu conselho aqui é esse, para você que é avó, que você deseja ser avó, deseja ser avô, né? E esse netinho ainda não veio, não deixe de falar sobre o seu sonho, porque esse sonho é seu e ele é legítimo. Pode falar sobre isso. Tem aqui mais comentários. Boa tarde. Eu pedi muito o neto para minha filha e quando ela resolveu me dar, eu descobri que eu estava grávida aos 44 anos. Hoje meu filho tem 3 anos e eles têm a diferença de 3 dias. Olha só que baita surpresa, né? Tava com saudade de um neném na família, chegou do dobro aí. Outro comentário. Boa tarde. Eu sempre cuidei sozinha dos meus filhos. Quero ser avó agora não. Essa tá precisando de um descanso em casa. Parabéns, Roberto, que Deus te abençoe. Ser avó é melhor do que ser mãe. Eu curto demais a minha neta, Flora. É um amor que não cabe dentro do peito. Eu tive a melhor avó que alguém poderia ter tido e almejo ser assim também. Sempre foi meu sonho ser avó. Tem outro relato. Boa tarde, eu tenho 4 netos. Vieram naturalmente, não precisei pedir. Trazem muita alegria e felicidade. Eu sou Romildo, de Santa Paula, em Cariacica. Beijão, Romildo. Outro comentário chegou pra gente. Boa tarde, Roberto. Eu sou avó aos 46 anos. É maravilhoso. Tem gente que fala, não, eu quero o neto da Chayenne, quero o neto da Deisiane. Olha, tem mãe fazendo entrega aqui, hein? Exposição ao vivo. Por favor, fala o nome delas. Quem sabe assim elas pensam com mais carinho em me dar um netinho. E essa relação é deliciosa? Meu Deus, é sobrenatural. Para essas pessoas que querem ser avós, é um sonho, pode ser concretizado dependendo dos seus filhos, dependendo da sua natureza. Aquilo que Deus separou. É poderoso ser avô. Ser avô é ser pai 2 vezes. Ser avô é mimar os netos. Ser avô é você ver o neto fazer tudo aquilo que você não deixou o filho fazer. Isso é gratificante demais ser avô. Edmilson, dá para sentir no seu sorriso, no brilho dos seus olhos, o carinho que você fala, o quanto você ama ser avô. Parabéns, viu? Meu Deus, se eu te tomar uma fala, vou deixar um recado. Cristiane, o ano ainda não acabou. Eita! Tiago, o ano ainda não acabou. Eu ainda tenho fôlego para mais um. Ó, a Eli está aqui nos bastidores, a esposa fazendo assim, não! Socorro! Gente, ó, obrigada pela participação de vocês e fez intimação ao vivo.